Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai ver operações com números racionais. Então, lá no primeiro item, na letra A, a gente tem adição e subtração. Na adição e subtração de fração, a gente viu lá na parte que a gente fez uma revisão ali de frações, né? Que tem que cuidar quando o denominador ali é diferente. Já nos decimais, a gente sempre vai colocar o número decimal com que a vírgula esteja embaixo de vírgula. E depois a gente faz a adição, a subtração normal, como se não tivesse a vírgula. E depois no final da resposta a gente coloca a vírgula embaixo das outras também. Então vamos lá para alguns exemplos. Na letra A gente tem 1/3 menos 1/4. Então aqui a gente tem denominadores diferentes, né? A gente tem que lembrar aí do MMC, do mínimo múltiplo comum. De 3 e 4 só pode ser 12. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, 4. Menos 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. 4 menos 3 dá 1. E aqui fica 12. Então, 1/3 menos 1/4 é igual a 1/12. Mas isso daqui a gente já sabia, né? Vamos lá para os decimais. Na letra B ali, a gente tem ali menos 2,3 menos 4,5. Os dois têm os sinais iguais. Quando os dois têm sinais iguais, a gente soma, tá? Porque eu tenho uma dívida e tem outra dívida. Então, a gente vai fazer 2,3 mais 4,5. 3 mais 5, 8. 2 mais 4, 6. A vírgula estava aqui, ela vai continuar ali. Então, menos 2,3 e menos 4,5 vai ser igual a menos, porque essa dívida ainda é uma dívida, né? Então, deu negativo 6,8. Na letra C, a gente tem 3,4 menos 1,8. Então, como esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, né? A gente pega ali o maior menos o menor. Então, acho que é 3,4 menos 1,8. 4 menos 8 não dá. Pede emprestado ali pro 3, que passa a ser 2, e aqui vai ficar 14. 14 menos 8 é 6. E 2 menos 1 é 1. E a vírgula aqui continua embaixo. Então, como 3,4 é maior que 1,8, o módulo do número, então vai ficar o sinal do maior, que é 3,4. Ou, né, que vai ficar positivo, mas não precisa aparecer ali o sinal. Então, 3,4 menos 1,8 é 1,6. Letra D. Na letra D tem dois modos de fazer aí. O primeiro modo aí, eu vou transformar esse 1/2 em decimal, tá? Lembrando, você tem que saber isso, tá, pessoal? Que 1/2 é igual a 0,5, 1/4 é igual a 0,25. Esses dois aqui você tem que saber, tá? E até esse aqui, 3/4 é igual a 0,75, tá? Então, esses aí é importante vocês saberem assim de cabeça já. Então, 1/2 é 0,5, menos ali o 0,25. Então, a gente vai fazer 0,5 menos 0,25. Ó, lembrando que a vírgula tem que estar embaixo de vírgula, né? Aqui não tem uma casa. A gente sempre acrescenta um zero aqui. Então, 1 0 menos 5 não dá. Pede emprestado para o 5, fica 4. E aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. E 0 menos 0, 0. Então, vai ficar 0,25 ali. Qual outro modo, né? O segundo modo é a gente transformar o 0,25 em fração. Então, vai ficar 1/2 menos 0,25, a gente sabe que é 1/4. Então, o mínimo múltiplo comum aí vai ficar 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 aqui. 2 menos 1,
é 1. E aqui fica 4. Então, pode ser tanto o 0,25 ou um quarto. Então, esses são os dois modos, tá? Aí vocês vejam aí qual que vocês preferem fazer. Vocês podem fazer tanto como o primeiro modo, como no segundo, tá? Vamos lá para o próximo. A operação de multiplicação. A operação de multiplicação, tá? Então, a multiplicação de frações a gente já viu, né? Que é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E quando possível, dá para simplificar. Já nos decimais, a gente multiplica os números como se eles não tivessem a vírgula. Depois a gente conta quantas casas decimais tem nos dois números. A gente soma, né, esse número de casas decimais, e depois a gente conta da direita para a esquerda e coloca essa vírgula no resultado ali. Mas vamos ver com um exemplo que fica mais fácil de entender. Então, ali na letra A, né, é de fração, que a gente já sabe como faz. Ó, esse 2 e esse 6 aqui dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3. E aqui, ó, positivo com negativo, negativo. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 3, 15. Então, aí, 2 quintos vezes negativo 1 sexto é igual a negativo 1 quinzeavos. Letra B. Na letra B, a gente tem ali negativo 1,1 vezes positivo 0,2. Como é que é negativo e positivo? Aqui a gente já sabe que tem que ser um resultado negativo. Então, a gente faz aí 1,1 vezes 0,2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Deixa um espaço aqui. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. 2 mais nada dá 2, 2 mais 0 dá 2 e 0. Como aqui tem, ó, no 1,1 tem uma casa decimal, e no 0,2 tem uma casa decimal. Então, tem duas casas decimais aí pra gente ver. Da direita para a esquerda, 1, 2 e vírgula. Então, esse resultado aqui vai ficar negativo 0,22. Então, negativo 1,1 vezes positivo 0,2 é igual a negativo 0,22. Vamos lá para a letra C. Então, letra C, a gente tem ali negativo 0,4 vezes negativo 5,3. Então, mesma coisa que antes. 0,4 vezes 5,3. 3 vezes 4 dá 12. Vai 1 aqui. 3 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Deixa espaço. 5 vezes 4 dá 20. Aí, a gente apaga esse 1 aqui. E aqui fica 2. 5 vezes 0 dá 0, mais 2, 2. 2 mais nada, 2. 1 mais 0, 1. E 2 ali mais nada, 2. Tem quantas casas decimais aqui? 1, 2. Então, 1, 2 e vírgula. Como é negativo, negativo, sinais iguais, positivo. Então, vai ficar 2,12 aqui. Letra D. Na letra D, a gente tem negativo 1 quarto vezes positivo 0,6. Aqui a gente pode fazer dois modos. Transformar o negativo 1 quarto em fração, em decimal, desculpa, ou transformar o 0,6 em fração. Então, aqui no primeiro modo, eu vou transformar o 0,6, né, em fração. Então, vai ficar negativo 1 quarto vezes... Como que vai ficar esse 0,6 em fração? Lembrando que a gente copia ali o 6, e como tem uma casa decimal, é o 10 aqui embaixo. E aqui dá pra gente simplificar. O 4 com o 6, que dá pra simplificar por 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 6 por 2 dá 3. Então, aqui vai ficar negativo 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 10, 20. Então, negativo 1 quarto vezes 6 décimos aqui vai dar negativo 3 vinteavos. Então, como fica o segundo modo aí?
transformar o negativo 1/4 em decimal. Então, a gente já viu lá que 1/4 é igual a 0,25. Então, vai ficar negativo 0,25 vezes positivo 0,6. Então, como é negativo e positivo, esse sinal só pode ser negativo. Então, 0,25 vezes 0,6. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3 aqui. 6 vezes 2 dá 12. Mais 3, 15. 6 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1. Deixa espaço. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. E aqui a gente soma. 0 mais nada, 0. 5 mais 0 dá 5. 1 mais 0 dá 1. E 0 mais nada, 0. Tem quantas casas decimais aí? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 e vírgula. Então, o resultado aí vai ser negativo 0,150. Esse 0 aqui, a gente não precisa copiar, tá? Porque ele fica meio que subentendido aqui. Então, a gente pode deixar só negativo 0,15. Então, os resultados podem ser tanto negativo 0,15 ou negativo 3/20. Vamos lá para a divisão agora. Então, na divisão, né, a gente já estudou divisão de fração, né? A gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra. E na divisão de decimais, a gente iguala, primeiro tem que igualar as casas decimais têm que ser iguais. Tiramos a vírgula e fazemos a divisão normal. Então, vamos ver alguns exemplos aí, para a gente entender melhor. Então, letra A, a gente tem aí 3/15 vezes negativo 9/5. Então, a gente copia a primeira fração, que é 3/15, e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar negativo, então, 5/9. Igual. Esse 3 e esse 9 dá pra gente simplificar por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. 15 por 5 também, que dá por 5, que 5 por 5 dá 1, e 15 por 5 dá 3. Então, positivo e negativo, esse sinal só pode ser negativo. 1 vezes 1 dá 1, e 3 vezes 3 dá 9. Então, 13/15 dividido por negativo 9/5 vai dar negativo 1/9. Letra B. E na letra B ali, né, a gente tem negativo 7 dividido por 0,14. Então, a gente não considera os sinais, tá, para fazer ali a operação. Mas aqui a gente já viu que é negativo com positivo, então só pode ser negativo esse resultado. Então, 7 dividido aí por 0,14. Então, o que a gente faz aí? O 0,14 aqui, ele tem duas casas decimais. Então, a gente vai ter que colocar duas casas decimais aqui no 7 também, ó. Coloca uma vírgula e faz isso, para ficar igualar as casas decimais. E depois a gente tira as vírgulas. Tá? Então, vai ficar 700 dividido por 14. Tem que pegar ali o 70, né? Quantas vezes o 14 cabe no 70? Vai caber 5 vezes. 5 vezes 4 dá 20, vem 2 aqui, né? 5 vezes 1 dá 5, mais os 2 ali, 7. Então, dá 70 ali bem certinho. 70 menos 70 vai dar 0 e 0. Abaixo de outro 0. Quantas vezes o 14 cabe no 0? 0 vezes. Então, ali, negativo 7 dividido por 0,14 vai dar negativo 50. Letra C. Na letra C, a gente tem negativo 9,25 dividido por negativo 3,7. Então, a mesma coisa, né? Ó, negativo com negativo só pode ser positivo esse resultado. Então, vai ficar 9,25 dividido por 3,7. Aqui, o 9,25 tem duas casas decimais e o 3,7 tem uma só. Então, a gente vai acrescentar um zero aqui. E aí, a gente tira as vírgulas. Então, vai ficar 925 dividido por 370.
E quantas vezes o 370 cabe no 925? Vai caber 2 vezes, que dá 740. 5 menos 0 dá 5, 2 menos 4 não dá, pede emprestado aqui dá 8. E aqui dá 12. 12 menos 4 dá 8. E 8 menos 1 dá 1. Então, o resto aí, 185. Então, acrescentamos um 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 370 cabe em 1850? 5 vezes. Que vai dar 1850. Menos aqui, né? 0 menos 0 dá 0. 5 menos 5 dá 0. 8 menos 8 dá 0. E 1 menos 1 dá 0. Então, negativo 9,25 dividido por negativo 3,7 vai dar positivo 2,5. Então, essa aí é a resposta. Então, na letra D, a gente tem negativo 2/5 dividido por 0,5. Então, aqui a gente tem fração e decimal. Então, a gente tem 2 modos aí de fazer. O primeiro modo, eu vou transformar ali o 0,5 em fração. Então, vai ficar negativo 2/5 dividido por 0,5. A gente pode tanto deixar como 5 décimos ou deixar 1/2, tá? Tanto faz aqui. Deixar como 1/2. Já que a gente viu ali que 0,5 vai ser sempre 1/2, né? Então, né, a gente copia a primeira fração, que é negativo 2/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 2 sobre 1. Aqui não tem muito o que simplificar, né? Então, a gente só vai multiplicar direto. Como aqui é negativo e aqui é positivo, aqui só vai ser negativo. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 1 dá 5. Então, aí vai dar negativo 4/5. Então, pode ser essa resposta aqui. E agora a gente vai ver o segundo modo. O segundo modo, a gente tem que transformar ali o negativo 2/5 em decimal. Então, quanto que vai ficar, né? A gente tem que fazer essa transformação aí ainda. Então, vou fazer 2 dividido por 5. Não cabe nenhuma vez, né? Sobra 2, coloco um 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4. 20 menos 20 dá 0 e 0. Então, o negativo 2/5 ali vai ser igual a negativo 0,4. Dividido aqui por 0,5. Então, a gente vai fazer ali a divisão, né? Negativo com positivo, a gente já sabe que esse resultado tem que ser negativo. E 0,4 dividido por 0,5. Se a gente for ver aí, as casas decimais já estão igualadas. Aqui no 0,4 tem uma e no 0,5 tem uma. Então, a gente só retira as vírgulas. Então, vai ficar 4 dividido por 5. Mas quantas vezes o 5 cabe no 4? Nenhuma. Então, coloca o 0 aqui. 4 menos 0 dá 4. Colocamos outro 0 aqui e vírgula. Quantas vezes o 5 cabe no 40? 8 vezes. Aqui vai ficar 40 menos 40, que é 0 e 0. Então, negativo 0,4 dividido por 0,5 vai dar negativo 0,8. Então, qualquer uma dessas respostas aí vai estar certa. Nesse caso aqui, olhando bem, né, nessa divisão, a gente teve que... O segundo modo deu um pouquinho mais de trabalho, né? A gente tinha que transformar o negativo 2/5 em decimal. Que às vezes, tipo, a gente não vai saber, assim, de cara, que nem 1/2, 1/4. Então, a gente tem que fazer aqui a divisão para saber qual que vai ser o decimal. E depois fazer a divisão de novo. Então, às vezes, na minha opinião, eu acho melhor fazer com fração. Toda a vida. Eu acho mais prático e mais rápido, assim. Então, pessoal, era isso. As outras operações de potenciação e radiciação, eu vou mandar o vídeo também, tá? Se tiverem alguma dúvida, me perguntem ali pelo WhatsApp. E isso aí. Tchau.